Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Nesse vídeo eu vou falar como investir no Tesouro Direto. Se você tem dúvidas de como investir, não sabe, tem curiosidade, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Caso você ainda fique com alguma dúvida, você pode deixar no comentário. Então, como investir no Tesouro Direto do jeito mais fácil. Antes eu vou explicar o que é o Tesouro Direto. Ele é uma das formas mais seguras e acessíveis de investir no Brasil. Ele é um programa do governo federal que você empresta dinheiro para o governo e você vai receber um juros em troca. Então, quando você compra, diferente do CDB, por exemplo, você está emprestando dinheiro para um banco, no Tesouro Direto você está emprestando para o governo e está recebendo um juros em troca. As vantagens é que você tem segurança, liquidez e opções diferentes para diferentes objetivos. Então, curto, médio e longo prazo. Isso aqui é importante você ter ciência de como funciona, para você saber como que você vai alocar, qual tipo de investimento você vai fazer e como você pode montar uma carteira um pouco diversificada. Já falando sobre carteira de investimentos que a gente ensina dentro da Start Grana, como você montar a sua carteira de investimentos, o ideal é sempre que você nunca faça um aporte único, você vai comprando ao longo do tempo, até porque se você pegar aqui o Tesouro Selic, ele vai variar o rendimento. O Tesouro Pré-fixado e o próprio IPCA também, ele vai ter uma variação no rendimento que, se você for comprando, você acaba fazendo uma média. Então é interessante que você faça isso. Os tipos de tesouro direto mais comuns, eu coloquei aqui o Tesouro Selic, o IPCA+, e o pré-fixado. Nós temos também o Renda Mais e o Educa Mais, que são novas modalidades, porém eles têm um pouco mais de detalhes, que aí ficaria muito longo o vídeo para eu trazer para vocês aqui, mas existe essa possibilidade. O Educa Mais é focado em educação, então para o seu filho, quando tiver os 18 anos, e o Renda Mais, ele substitui a aposentadoria. Ele vale bastante para quem é MEI, por exemplo, fazer uma poupança, uma reserva de dinheiro para quando se aposentar ter um valor significativo aportado. Ele é bastante interessante. O Tesouro Selic, que é conhecido como LFT, esse é o nome técnico dele, ele é pós-fixado, ele vai render a taxa Selic. A taxa Selic nada mais é do que o juros básico que a gente tem da economia. Essa taxa de juros, ela varia. A gente sempre acompanha aí mensalmente, ela subiu ou ficou estável, ou caiu 0,25, caiu 0,5%, ou subiu. Então, se você comprar o Tesouro Selic, ele vai acompanhar essa taxa de juros e ele vai fazer uma média. Se você comprou a 12 e quando você teve o vencimento e a taxa Selic estava 6, na média vai, entre aspas, digamos assim, vai dar 9. Então você está tendo uma variação mesmo sendo renda fixa. Isso é importante ficar bastante claro, tá? Mesmo sendo renda fixa, ela varia. Lógico que essa variação, ela é menos volátil e ela é controlada, porque ela é atrelada à taxa Selic. O Tesouro IPCA+, ele vai pagar um valor fixo, que é esse mais. Hoje a gente está mais ou menos entre 6,5%, 7%, alguns 8%, e vai pagar o IPCA. O IPCA, ele é a taxa de inflação que a gente tem no país, que também varia de 3,5%, 4%, 4,5%. Eu imagino que você comprou um título para daqui 10 anos, se nós tivermos a mesma taxa IPCA, você vai receber aí 4, 4,5% e mais a taxa fixa que você negociou. Se foi de 8, você vai receber 12, 12,5%, 13% desse valor fixo. Ele serve bastante como uma proteção contra a inflação. Então você vai receber a inflação mais um juros real. É bastante interessante. E o Tesouro Pré-fixado, ele vai pagar uma taxa fixa. Então essa taxa fixa, ela é uma previsão de acordo com os juros futuros, ela é negociada no mercado, e aí essa taxa atualmente pode ser aí 13, 14%, pode ser que em determinado momento, quando a taxa Selic, a projeção futura de juros estiver mais baixa, esse pré-fixado vai ser mais baixo, e aí você vai tendo uma variação no rendimento, que eu vou falar daqui a pouco como que funciona essa variação, que precisa ficar de olho também. O passo a passo para investir bem simples, você vai abrir conta numa corretora ou num banco, tem dentro do site do Tesouro Direto todos os bancos listados. Geralmente vai ser uma corretora, se não me engano, acho que o Itaú, o Santander, a Caixa Econômica tem Tesouro, mas o ideal é ir para uma corretora. Você vai transferir o dinheiro, igual você faz quando você está comprando uma ação. Caso você não tenha feito, você vai fazer um TED e um Pix e vai enviar o valor para essa corretora, como se estivesse fazendo um depósito dentro de um banco. Você vai escolher o título.
Eu coloquei aqui a lista, eu vou deixar anexado embaixo do vídeo também esse link, que você consegue ver os títulos atuais. Eu recomendo que você olhe no Tesouro Direto, porque às vezes dentro do banco pode ter algum spread, pode ter alguma diferença ali. Então aqui você vai ter o valor real e os títulos do momento que estão sendo negociados. Você vai comprar o título dentro da sua plataforma, você vai escolher o título, o valor, vai colocar o valor que você quer comprar e vai finalizar a compra. E aí você pode acompanhar seus investimentos dentro do site da B3 ou na própria corretora. Se você tiver aqueles aplicativos também de carteira de investimentos, ele vai aparecer na sua carteira. Dica para investir no Tesouro Direto. Você pode começar com pouco, tá? Não que você deva começar, mas é importante que você entenda cada título, a função de cada um, os prazos. Então você vai encontrar um título com vencimento 2026, 2027, 2028, 2029, 2033, 2045, 2060. Aí você tem que entender como funciona esses vencimentos para saber o que fica melhor para você. Atualmente nós tivemos uma atualização, eu acho que já está em vigor, que o título em si ele vale entre 700 e 800 reais na média. E aí você compra partes dele, então você está comprando cotas do título. Quando você comprar várias cotas, ele vai ser unificado em um título, quando fechar todas essas cotas. Então, a partir de agora, nós temos a possibilidade de comprar com R$ 5, ou seja, você consegue investir com apenas R$ 5. Isso é uma facilidade, abriu um leque aí de entrada para novos investidores, principalmente pessoas com uma renda menor ou que estão iniciando, não têm tanto conhecimento, elas conseguem investir com baixo risco. Você precisa entender os prazos, então alguns títulos têm vencimento longo, você precisa escolher de acordo com o seu objetivo, tem que pensar que esse vencimento, e aqui eu coloquei um exemplo para você cuidar com a marcação ao mercado, talvez no momento atual que você comprou o título, ele esteja sendo negociado por um valor diferente que vai te pagar lá no vencimento. E aí, quando você olhar dentro da sua corretora ou lá no site da B3, você vai ver ele negativo. Você não está perdendo dinheiro, pode ficar tranquilo. Lá no final do rendimento, esse título vai ser pago o valor. Você pode olhar aqui, ó, talvez num determinado momento ele seja pago abaixo do valor dele, mas depois essa curva vai subir e aí você vai ter o rendimento. Então pode ficar tranquilo. O que pode acontecer também quando você estiver nessa curva aqui bem acima do valor do título, você pode vender ele, que é a famosa marcação a mercado. Então você vai ganhar, você pode comprar um título longo pagando um bom juros. Quando os juros reduzir, você tem essa diferença aqui na marcação ao mercado, você vai ganhar dinheiro com isso. Caso você não entenda, se você quiser entrar para Start Grana, nós auxiliamos você, nós ajudamos também você a montar a sua carteira. Nós temos planos que nós montamos a sua carteira de investimentos. Caso você não entenda como isso funciona, eu recomendo que você compre um título um pouco de cada e todo mês você vá comprando. Rafa, eu não sei se eu compro um prazo um pouco mais longo ou um prazo mais curto. Você precisa primeiro saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Eu não vou utilizar esse dinheiro, você pode comprar um prazo mais longo, principalmente numa época atrativa, como agora que o Tesouro está pagando bastante. Quando a taxa Selic começar a cair, talvez não seja tão atrativo comprar um título longo. Então, você precisa entender a dinâmica do mercado para saber o que você vai comprar. Nós temos também o imposto regressivo. Essa tabelinha aqui é básica, vários tipos de ativos, eles têm essa tabelinha aqui, inclusive é a mesma do CDB, que no início você paga 22,5% sobre o seu rendimento. Então, se você colocou R$ 100, rendeu 1%, esse 1%, 22,5% é o que vai para o governo. Então, ele fica com esse imposto até 180 dias. Passados 180 dias, ele reduz para 20%, depois de 360 para 17,5% e depois para 15%. Isso aqui faz diferença caso você tenha um valor grande investido. O ideal é você colocar lá e não movimentar ele. Você precisa ter ciência. Se você colocou um título para fazer uma marcação no mercado, um valor muito rápido, você vai pagar esse valor cheio aqui. Então isso aqui é importante também ficar de olho lá dentro da Start Grana, nós podemos auxiliar você quanto a isso. E uma dica extra que eu posso te dar é, caso você não queira investir no título porque tem o vencimento, você não quer pensar no prazo, você não sabe como funciona, está inseguro, você pode
comprar ETFs, tá? Não sei se aqui estão todos os listados, porque recentemente eu acho que alguma norma dentro da bolsa mudou, e aí nós temos muita emissão de ETF. Hoje em dia nós temos ETF de praticamente qualquer tipo de ativo, setor, segmento dentro da bolsa de valores. Os que são atrelados ao tesouro, eu coloquei aqui os principais, e aí vai de você fazer a leitura, tentar entender o cada um funciona. O IMAB 11, ele basicamente ele vai investir em tesouro e IPCA+. O B5P2 11, ele vai investir em IPCA+, com vencimento de até 5 anos, ou seja, são títulos curtos. Você comprando e vendendo, você vai receber em 2 dias, padrão da bolsa. Você vai fazer isso dentro da bolsa de valores. Porém, eles vão investir em títulos de até 5 anos. Vai ter um rendimento um pouco mais curto, mas você consegue, talvez, esse ETF aqui, ele consegue pegar uma boa marcação a mercado nos próximos 2 anos aí, quando começar a reduzir a Selic. Então, são coisas que com o tempo, você entendendo, você vai pegando experiência do mercado e vai facilitando a sua decisão. O IRFM 11, ele vai investir em pré-fixado, LTN e NTN. O LFT 11, ele vai investir em pós-fixado. E o Fixa 11, ele vai investir em juros futuro. Então, é a taxa DI da bolsa. Você pode também entrar em sites, aqui eu coloquei o Bora Investir, que você consegue ver as cotações, mas nós temos sites ETF, se não me engano, acho que é ETFs Brasil, era ETF para todos e mudou dentro da Start Grana. A gente tem uma lista completa com links, tá? Isso é gratuito, caso você não queira assinar Start Grana, você pode entrar dentro da comunidade e ter o acesso gratuito. Tem o link de todos os sites, inclusive os que você consegue visualizar e fazer comparativos de ETF. Então você pode pegar essa lista inteira aqui e comparar entre eles qual que teve o maior rendimento nos últimos 5 anos para você tomar a sua decisão de investimentos. Ok? Muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida de ETF, não deixe de conhecer a Start Grana. Lá dentro nós podemos ajudar você nos investimentos, ou deixa aqui no comentário que eu farei o possível para tirar sua dúvida. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.